Olá, eu sou Judson Cabral, professor e pesquisador de teatro de grupo. Eu fui convidado pelo coletivo teatral A Digna para participar da ação Teatro de Percepções, que faz parte do projeto de fomento do coletivo. Eu tive a possibilidade de acompanhar todas as atividades do projeto. Foi daí que surgiu a possibilidade de criar esse formato de vídeo para compartilhar a experiência desse projeto com vocês. Então, o que a gente vai ter hoje aqui é uma conversa com o coletivo A Digna. E para começar, eu vou pedir a ele e a elas que falem um pouco sobre o projeto de vocês de fomento. Esse projeto, ele se chama Frentes Coletivas de Luta, o Corpo e a Memória como Territórios Cênicos. É o terceiro projeto que a gente tem fomentado, né, pela Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. A gente entende que ser teatro de grupo em São Paulo, lidando com dinheiro público para isso, para uma pesquisa teatral, tudo isso é uma frente de luta contra os interesses do capital. E aí a gente queria, nesse projeto, conversar com outros coletivos, não só de teatro, mas também de teatro, para saber como é que outras pessoas se organizam, né, quais são os outros micromovimentos de luta na cidade, contra esse pensamento hegemônico do capital que nos individualiza, nos separa, nos faz estranhos e nos faz querer rechaçar quem é diferente da gente, né? A gente queria entender como diferentes pessoas pensam a pluralidade dentro da cidade, né? E eu acho que também essa ideia de pensar e conversar em diversos formatos de que isso possa acontecer, né? Então, parte do projeto foram núcleos de pesquisa que a gente pesquisou durante 7 meses. Foram 4 núcleos de pesquisa, 5, na verdade, com, né, os expressões coletivas. Então, são 5 núcleos de pesquisa. A gente fez um trabalho de 7 meses com 50 artistas, enfim. E aí a gente tinha uma possibilidade de pesquisar com essas artistas, né, elementos de linguagem da cena. E também nos encontramos com coletivos, desde o Instituto Favela da Paz, aqui no Jardim Ângela, com um coletivo de samba também, e outros coletivos, para entender como é que essas frentes de lutas, essas possibilidades de organizações de luta, podem se opor, né, a esse individualismo que a gente está sendo massacrado, assim, né? E aí uma frase que a gente fala bastante, um pouco pensando a partir do Milton Santos, né? Como é que a gente pode pensar a construção de um comum a partir da diferença? Então esse acho que talvez seja o elemento central, assim, como é que a gente pensa o comum a partir da diferença, assim. E acho que é interessante pontuar também como isso pra gente não está necessariamente ligado à matemática, né? Está ligado aos modos de fazer. Como é que a gente encontra nesses núcleos de pesquisa, onde a gente trabalha ao longo de 7 meses, todos os dias, a cada encontro, onde a gente vai criando essa continuidade, como essa continuidade vai se tornando uma forma de luta. Como trabalhar com o que a gente trabalha é uma forma de luta e não, talvez, do que seria um estereótipo, né, de pensar essa luta política, como é que ela está contida no nosso trabalho, né, na resistência a essa aceleração também que tem a ver com toda uma lógica que a gente vem engolindo e vem tornando parte da nossa realidade, que tem a ver com essa velocidade que pode ser a velocidade da internet ou a velocidade das redes sociais, mas também pode ser a velocidade da urbanidade, a velocidade da ansiedade que vai movendo a gente nessa direção e que, apesar da gente achar que é um problema do nosso tempo, né, eu acho que é um problema alimentado e gerado e continuado por uma forma de trabalho tida como única. Então, a nossa forma de trabalho ser diferente faz uma função de uma frente de luta que vem por outro lado, talvez menos discursiva e mais de ação.
Ótimo. Partindo dessa primeira conversa, né, desses primeiros pontos que vocês estão colocando, vocês têm uma pesquisa muito significativa, não só, mas muito significativa sobre a cidade. Então, como vocês enxergam a linguagem teatral na disputa pela cidade? Eu acho que a gente, sei lá, tem muitas formas de responder isso, assim, né? Talvez uma das coisas que a gente busca nessa linguagem, que a gente, na verdade, a gente não tem uma linguagem de antemão, a gente vai passando e vai a partir da experiência, da relação com as pessoas que encontramos, com parceiras e parceiros de arte, a gente também vai modulando um pouco a nossa ideia de linguagem, né, da cena, assim. Mas, assim, uma coisa que é importante para a gente é o ato social do teatro. Então, como que o ato social do teatro é uma frente, essa linguagem onde se usa do ato social é uma frente de luta também, né? Um pouco na perspectiva que a Vitória colocou. Então, dando um exemplo, assim, a gente, num dos nossos fomentos, a gente estava no bairro da Penha, que é um bairro que tem muitos cinemas de rua, né? Que no tempo foram se extinguindo e virando estacionamento, loja de departamento, enfim. Então a gente fez uma pesquisa, né, a partir da experiência daquele bairro, e a gente fazia uma ação de um cinema ao ar livre em frente a uma loja de departamento que era um cinema antigo. Então a loja fechava, a gente projetava filmes nacionais, aí tinha pipoqueiro, fazia música, né, vocês cantavam música, então tinha uma relação ali da cena de convívio com o bairro, a partir de uma realidade histórica, e que as pessoas iam chegando na rua e iam aproveitando aquele momento de relação. Então, isso é só um dos exemplos, né? Então, a gente pensa como que a linguagem da cena interfere a partir do ato social. Isso para a gente é muito importante e isso se dá de muitas formas, né? E essa experiência específica acabou virando um espetáculo, que é um espetáculo de palco, né? Exatamente. Para crianças, né? Que é o Monstro da Porta da Frente. Então, anos depois, a gente faz com essa mesma temática. Aí sim, a partir dessa vivência, então a partir da pesquisa da história do bairro Penha de França, da gente ter ficado ali um tempo, né, convivendo com aqueles moradores, passantes, entendendo esse histórico e esse apagamento, né, dessa parte histórica do bairro. Fizemos essa ação, anos depois isso vira um espetáculo. Um cinema, Rita! Esse galpão abandonado inteiro pode voltar a ser um cinema maravilhoso. Esse lugar já foi vendido, você viu a placa lá fora? Uhum. Gravando. Eu sonhei que tinham fechado esse cinema e eu pedia para que a senhora, você, me ajudasse a reabrir o único cinema do nosso bairro. Então eu acho que também as nossas escolhas temáticas fazem esse caminho, né? Uhum. A gente tem a tetralogia do despejo, né? Que é O Monstro à Porta da Frente é o último. Então são 4 trabalhos que passam por diversos aspectos da gentrificação. O primeiro veio de uma experiência de vida do Vitor, mas que também passou por a gente visitar essa ocupação onde o Vitor morou, conhecer esses moradores. A gente teve relação depois com outras ocupações pela cidade, né, outros moradores de ocupação, gente de frente de luta de moradia. E aí isso gera um segundo trabalho, que é o Entrevãos, né? Então isso vai
se desdobrando à medida que a pesquisa se desdobra, os espetáculos vão surgindo como decorrência desse pensamento sobre a cidade, né? E sobre essa estar em luta contra o que a gente percebe que tem moldado a cidade. E também é legal a gente pensar como o que é essa relação com a cidade que a gente escolhe fazer. Porque quando eu penso num teatro que acontece na cidade, muitas vezes as pessoas têm já um imaginário que está colado nessa ideia do que seria um teatro de rua, que não é exatamente o que a gente faz. E não tem nada de errado com o teatro de rua, é muito legal, mas o lugar onde a gente vai, eu acho que pensando na linguagem, tem essa mistura de camadas, né? Tem diferentes formas de fazer teatro se encontrando e muitas vezes passando pela cidade no corpo, né? O corpo passa pela cidade, então a gente teve muitas situações, eu acho que se você pensar nesses 3 espetáculos, né? Eles têm uma gradação de relação com a cidade, vai aumentando o quanto a cidade está presente na cena. E isso foi uma coisa que foi sendo construída no fazer, né? Não foi um plano. A gente não planejou desde o início, a gente vai gradualmente chegando na cidade, mas foi uma vontade que foi aumentando de estar na cidade para falar da cidade, até porque são diferentes experiências de cidade que a diversidade de pessoas que você tem, só pensando em São Paulo, por exemplo, né, você já tem uma grande diversidade de experiências de cidade ali. Então, quando a gente fala da cidade na cidade, a gente mistura essas camadas um pouco mais. E eu acho que isso tem a ver com essa nossa liberdade de escolha em relação à linguagem. Não é porque a gente tem... a gente não tem necessariamente uma linguagem fixa para que a gente tenha essa possibilidade de ser múltiplo sempre nos encontros. Diante dessa produção intensa e produção como aquilo que faz aparecer, como o coletivo se organiza e se produz? Eu acho que isso é uma marca muito forte nossa. A nossa maneira de produzir. E de produzir aí no sentido de... como é que a gente faz as nossas escolhas se tornarem realidade, né? Como é que a gente consegue tirar a ideia do papel e fazê-la se tornar realidade, pensando que a gente desenvolveu estratégias, eu acho, né, ao longo desse tempo trabalhando juntos, que tem a ver com o nosso histórico de vida. Nós somos um grupo que já se encontrou... a gente não se encontrou com 20 anos, a gente já se encontrou um pouco mais madura, a gente já tinha 30, hoje talvez não me pareça tanta maturidade, mas né, já é um momento de um pouco mais de maturidade, a gente já tinha vivido outras experiências de trabalho, em outras relações, e aí quando a gente começa a abrir esses espaços, a gente vai, acho que vivendo essa experiência de projetar uma coisa que a gente quer ver acontecer. Então, eu não espero, e de novo, não tem nenhum demérito em dizer isso, mas eu não espero que se abra uma oportunidade que tem as características que eu quero. A gente a gente projeta esse desejo do tipo, eu quero falar sobre isso, e aí eu vou criando as condições para isso poder acontecer. Eu acho que não dá para a gente pensar em produção se não pensar em desejo naquilo que a gente faz, assim. A produção é um elemento vivo do nosso trabalho. Não é um elemento de produção no sentido, eu vou fazer algo porque esse algo precisa estar pronto para determinada coisa. Não, assim. E aí, pelo menos, e é muito legal talvez pensar que a gente talvez até tenha perspectivas diferentes, mas que quando se junta as perspectivas diferentes se forma num outro lugar, né? Isso eu acho legal. E eu acho assim, para mim também, a produção, quando eu parto, quando eu termino essa produção, eu estou diferente já. Por exemplo, no Estilhaços, a gente fala Estilhaços, Janela, Ferro Nasceu da Minha Boca, foi a terceira peça da nossa tetralogia, quarta, né? Foi meio junto ali com o Monstro. E era um espetáculo, assim, que tinha, só para dar um panorama, assim, tinha 12 motoristas de aplicativo que estavam na cena.
tínhamos nós três. Tinha um coletivo LGBTQIA+, de cicloativistas na cena. A gente fazia um percurso de 5, 6 quilômetros, que todos estavam juntos nesse lugar. Atores convidados. A gente pegava o público em casa e aí fazia esse percurso. Então, quer dizer, era uma logística assim, muito complexa. Então, a gente precisou aprender a produzir nessa logística que o desejo projetou. E aí você vai lidando com isso. Uma coisa que a gente tenta fazer é ter organização. Pelo menos eu acho isso importante na ideia da produção, assim, para poder voar, a gente precisa se organizar. Então a gente busca se organizar dentro, lógico, da imprevisibilidade que é a cidade, que é a vida, que é a nossa escolha de ser artista, né? Mas a gente busca ter um mínimo de organização também. Mas eu acho importante contextualizar que produção é essa, né? Porque somos um coletivo teatral, a gente, né, está dentro desse espectro do que a gente chama em São Paulo de teatro de grupo. Então, as nossas decisões, elas são tomadas, nós somos o núcleo artístico, mas a gente sempre tem dezenas de parceiros e parceiras em cada produção, né, em cada espetáculo. Então, e todas as decisões são tomadas a partir do que a gente tem de desejo, como o Vitor estava falando, do que a gente projeta, mas também do que esses parceiros e parceiras projetam junto, né? Naquele encontro, naquele momento histórico, naquele espaço. Então, tudo acaba sendo decidido. Nós temos funções, né, ao construir um espetáculo, então a gente não costuma dirigir nossos trabalhos, a gente até tem trabalhos, né, que a gente meio dirigiu juntos, tal, mas geralmente a gente traz uma direção convidada, a gente, né, tem pessoas das outras áreas de criação convidadas, e essa composição, esse encontro de pessoas com seus desejos, com suas visões sobre o tema que a gente quer tratar, a gente vai horizontalmente tomando decisões, né? Aqui em São Paulo é muito forte o movimento de teatro de grupo, principalmente com a sua retomada nos anos 90. Como a ideia de teatro de grupo configura-se na prática de vocês? Eu acho essa pergunta muito importante, porque você coloca na prática da gente. Então, assim, primeiro, acho que a Vitória falou, não existe uma cidade, existem muitas cidades, não existe um teatro de grupo, existem talvez perspectivas práticas que configuram esse teatro de grupo. Não saberia conceituar qual é a essência, qual é a relação, que realmente não saberia. Acho que o que a Helena trouxe, parte daquilo que a gente pensa, é uma confluência de desejos, onde não há uma relação comercial que determina as relações de poder. Então, as nossas relações de poder têm funções, são horizontais, são debatidas uma a uma. Muitas vezes não tem consenso, muitas vezes tem atrito, muitas vezes tem dificuldade, porque acho que é isso, né? Caminhar em conjunto não é caminhar em consenso, muitas vezes é caminhar em dissenso, mas é caminhar em busca de algo em comum. Então, talvez, aí para mim, assim, também, essa prática, que você colocou em prática, né? É pensar que o que estabelece a relação de poder que determina uma busca de linguagem, uma pesquisa de linguagem, não é a relação comercial. É uma pesquisa continuada que se transforma durante o tempo e que é debatida com todas as sujeitas e sujeitos históricos que estão envolvidos nesse processo. Então, é a tentativa de não subalternizar ninguém e é a tentativa dessa relação de caminhar em conjunto na construção de um comum. E tentativa porque nós somos atravessados por todas as violências que tem na nossa sociedade, né? Tem alguma coisa de uma frente de luta, né, em trabalhar dessa forma, né? Porque não é uma lógica que seja fácil de se partilhar. Para que seja possível que as pessoas trabalhem dessa maneira, é lógico, não vai ser uma compreensão que é uníssona, né? Não é todo mundo que entende da mesma forma o que é trabalhar dessa maneira, mas precisa existir um terreno comum para que as pessoas consigam juntas e entendendo. Eu acho que é nesse caminho que a gente vai
trazendo tantos parceiros e parceiras que vão permanecendo com a gente durante muito tempo, porque é uma lógica que vai contra esse pensamento hegemônico de que você tem uma relação de chefe, patrão e empregado. É um outro entendimento de mundo, só que a gente tem, da porta para fora, né, da onde a gente estiver, sempre uma força muito grande tentando reduzir essa possibilidade de relação, tentando reduzir a possibilidade do convívio dessas diferenças. Então eu sinto que, e aí encontrar os grupos ao longo desse processo, encontrar e pensando nos grupos de teatro, foi muito interessante porque a gente encontrou com 3 grupos diferentes, que são obviamente diferentes de nós, diferentes entre eles, e a gente vai vendo que as maneiras que cada um se encontra para fazer essa tentativa de trabalhar em grupo, que não é simplesmente porque somos várias pessoas que somos um grupo, mas é um grupo de pessoas que escolheu aquele objetivo e que trabalha para que ele se mantenha de alguma forma muito particular, que a gente vai construindo, vai entendendo, e é única, porque ela é dissonante dessa tentativa que diminui a possibilidade de diferença, diminui a possibilidade de diálogo, diminui também a possibilidade de criação, né? Da gente pensar novas maneiras de fazer, porque se a gente vai eliminando as diferenças, né? Um pouco pensando nos possíveis e nos impossíveis, a gente deixa de acreditar naquilo que parece impossível fora de uma esteira, né? Fora de uma linha que vai fazendo tudo igual. E acho que tem uma característica importante desse momento, desse projeto também, que é a dissociação da necessidade de um produto final, né? Então, uma lei como a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, é uma lei que nos possibilita construir e realizar um projeto que tenha como foco só a pesquisa, né? Mas no sentido de não estarmos pressionados pela criação de um produto que vá para o mercado e que gere uma certa reação, um certo lucro, uma certa, né? Não, a gente está em encontros, né, com muitas outras pessoas de diferentes perspectivas, encontrando, construindo e experimentando comuns, né, que são muitos comuns possíveis, né? E eu acho que isso também tem a ver com o que a Vitória trouxe antes, né, da questão da pressa, né, porque a gente vive uma sociedade muito imediatista, né, a gente está numa realidade muito imediatista, então eu já tenho que ter um produto, eu já tenho que arrasar com esse produto, ser incrível para todo mundo, então também o que a gente tem tentado fazer é se dissociar um pouco disso. A gente continua com desejos de espetáculos, a gente vai fazer esses espetáculos, e a gente vai fazer essas outras ações, como fizemos os núcleos, estamos fazendo esses vídeos, fizemos um livro há pouco tempo atrás, estamos produzindo coisas, mas sem que isso seja pela necessidade de afirmar coisas, de se colocar num certo mercado, né? Essa palavra é muito esquisita para teatro de grupo, né? Mas muita gente acaba usando e acaba trabalhando nessa lógica, né? E eu acho que é essa lógica que a gente está tentando evitar. Ela está dentro da gente, mas a gente está tentando negá-la um pouco para encontrar outras formas de criar. Ela está dentro da gente, essa lógica, a gente está dentro dela, e não é que a gente trabalha de maneira alienada, né? Porque às vezes tem muita gente que vai tender a rotular um trabalho artístico como uma coisa que está alienada, que está apartada da sociedade. Eu espero que muita gente veja, mas eu não quero 1 milhão de cliques, custe o que custar, seja de quem for. Eu quero que as pessoas estejam realmente interessadas, que a gente consiga criar juntos no encontro transformação, né? Então, é uma maneira também de colocar a gente de lado, essa lógica de dizer que o que a gente faz é apartado, mas a gente não está apartada, a gente está junto, a gente está dentro.
Eu queria encerrar essa conversa, seria muito mais coisas para a gente poder conversar aqui, e isso só demonstra o quanto rico é esse movimento, é esse lugar do teatro de grupo na cidade de São Paulo, mas no Brasil. Mas eu queria encerrar agradecendo a vocês por esse convite que me possibilitou acompanhar tão de perto essa pulsão, essa vida, essa vivência e aprender tanto. Então, gostaria de todo o meu coração agradecer a vocês por essa oportunidade, viu? Muito mesmo. E desculpa, é que eu sou Emotivo. então eu queria muito agradecer a vocês.